Bem, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. 1 Samuel, ainda virando a página, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Vire para o capítulo de número 23. Apenas um versículo. Versículo de número 4. Então Davi voltou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 24. E sucedeu que, voltando Saúl de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. E então tomou Saúl 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até o cume das penhas das cabras montaneses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saúl, e a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-eis como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saúl. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saúl. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saúl. E Saúl se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por trás de Saúl, dizendo: Rei meu senhor. E olhando Saúl para trás, Davi se inclinou com o rosto na terra e se prostrou. E disse Davi a Saúl: Por que dá tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? E eis que estes dias os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minha mão nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos dos ímpios, procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e ele julgará entre mim e ti, e verá, e ele advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, achando Davi de falar a Saúl todas essas palavras, disse Saúl: É esta tua voz, meu filho Davi? Então Saúl alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Tu é muito mais justo do que eu, pois tu me recompensastes com o bem, e eu tenho te recompensado com o mal.
E tu mostrastes hoje que usastes comigo de bem, pois o Senhor me tinha posto nas suas mãos e tu não me matastes. Por quem há que encontrando seu inimigo deixará e ir a um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desarragarás a minha semente depois de mim, e nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Amém? Até aqui. Eu preciso falar uma coisa para você antes de eu começar a pregar. Se puder apagar a luz, eu agradeço. Eu estou muito cansada. Vocês trabalham, vocês têm hora de almoço, vocês têm hora de janta, vocês têm sábado, vocês têm domingo, vocês têm feriado. Eu não tenho. Eu estou esgotada. Meu físico já foi embora. É que o espírito ainda está muito forte. Para falar está difícil, para orar está muito difícil. Cada pessoa que entrou ali para me orar para o dízimo hoje, eu não tinha força para orar, né? Então eu preciso que vocês compreendam que eu estou assim, extremamente cansada. Eu vou nos médicos, os médicos dizem assim, não é remédio. Sua dor não é remédio, sua dor é férias. E eu não consigo tirar, porque mesmo quando eu vou dormir, é tanta batalha espiritual, é tanta luta, que eu não consigo descansar. Então o físico está assim, muito debilitado. E eu preciso muito que a igreja me ajude, para a gente conseguir ganhar almas, para a gente conseguir avançar, porque senão não sei se nem se eu vou aguentar muito tempo fisicamente, tá? Mas hoje eu tenho uma palavra muito forte para trazer. Eu tenho que trazer o recado de Deus mais uma vez, independente da minha fraqueza física, do meu cansaço, de estar tão debilitada. Eu quero trazer essa palavra, amém? Antes de eu entrar na revelação, eu quero explicar algumas coisas aqui, porque tem pessoas que não têm conhecimento dos fatos bíblicos, né? Outros já conhecem muito bem. Quando meu pai era vivo, meu pai dizia assim para mim, filha, você é uma contadora de histórias. E realmente, olhando, eu gosto de contar história. Mas eu não gosto de contar a história que os homens inventaram. Eu gosto de contar as histórias verdadeiras de Deus e do seu povo. E essa é uma história tremenda, uma história muito profunda, uma história que traz um ensinamento muito grande para as nossas vidas nos dias que nós temos vivido. E é uma história que fala de dois homens, de Davi e de Saul. Saul foi um rei, porque eu sei que eu tenho Santa Ceia, mas se eu não explicar não adianta, né? Eu quero fazer a coisa certa. Né? O povo de Deus, o povo de Israel, hoje nós somos Israel, eles tinham um governo que era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Deus reinava e Deus falava através dos juízes e dos profetas. Mas como as outras nações tinham deuses que sentavam em tronos, eles também queriam Deus. Eles começaram a falar para Deus, deixa a gente ter um Deus, deixa a gente ter um Deus, deixa a gente ter um Deus. O ser humano é assim, ele precisa ver com os olhos. Se ele não ver com os olhos e pegar com a mão, né, é complicado para a cabeça do ser humano. Então eles queriam um Deus. Então Deus falou, tá bom, então vocês podem escolher um Deus. E como eles escolheram esse Deus? Eles não escolheram esse rei, perdão. Como eles escolheram esse rei? Eles não foram avaliar o caráter, eles não foram avaliar quem era a pessoa, eles não foram avaliar as obras dessas pessoas. Eles avaliaram a pessoa pelo físico dela. E quando eles olharam para o povo, né, dos homens, que eles iam escolher alguém para ser o rei deles, eles escolheram o que tinha a espada maior, que tinha a armadura mais pesada, o mais alto e o mais cabeludo, porque diz que Saúl tinha um cabelão. E eles falaram, eles olharam nos homens de guerra, assim, chamaram todo o exército de Israel, o que estava acima falou, esse aí que vai ser rei. E o cara foi complicado, porque ele tinha todo o estereótipo para ser rei, mas ele não tinha coração para ser usado por Deus, para reinar no lugar que deveria ser de Deus. E ele trouxe muitos problemas para Israel pela sua desobediência. Em vez de lhe obedecer a Deus da forma que ele deveria obedecer, ele dava desculpas e usava pretextos para dizer que ele fazia aquelas coisas erradas
mas que era para Deus. E isso fez com que chegasse ao ponto, eu expliquei aqui quarta-feira, que Deus nos visita na sua justiça, que é misericórdia. E se eu for falar para você o que é essa misericórdia, nós vamos ficar 100 semanas falando misericórdia, 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 porque a misericórdia de Deus ela é muito extensa, né? Mas quando a misericórdia de Deus acaba, entra o juízo. E o juízo é uma condenação. Deus deu tantas chances para Saul se consertar, e ele não se consertou, que ele perdeu a presença do Espírito Santo, perdeu a presença de Deus na sua vida, e ele acabou com seus erros trazendo demônios para a sua vida. E demônios entraram nele, que perturbavam tanto que a Bíblia diz que ele gritava, se jogava no chão, enlouquecia, perdia a racionalidade, perdia o controle, e ninguém sabia o que fazer, porque ele era o cara acima de todos, ele era o que reinava. Quem sabia o que fazer? Então alguém disse assim: olha, eu conheço um jovenzinho que ele toca uns instrumentos e canta uns louvores, que quando ele canta a coisa é sobrenatural. Falaram, busca ele, quem sabe esse seja a resposta para que Saul aquiete a sua alma. Então buscaram esse rapaz, né, chamado Davi. E esse rapaz chamado Davi veio com seu instrumento, cantou, tocou e fez com que os demônios perdessem a propriedade sobre a vida de Saul, e Saul então aquietava. Eu vou falar uma coisa aqui, não está na minha pregação não, porque eu ainda não estou pregando, eu estou só explicando, tá? Você já veio para a igreja um transtorno lascado dentro de coração, de pensamento, um monte de coisa ruim, pensando em morrer, pensando em desistir. E aí você vem para a igreja, você, nem sei se eu vou na igreja hoje, era melhor ficar em casa, porque está tudo uma bagunça mesmo, nem vou na igreja, aí você fica. Mas se você vem, quando o culto acaba, cadê aqueles negócios? Foram tudo embora. Não é assim que acontece? Foi tudo embora, teve um alívio. Rapaz, dentro no coração vem um refrigério, sabe por quê? Porque a presença de Deus é poderosa para fazer essas coisas, para aquietar a nossa alma, para tirar os nossos conflitos, para acalmar a ansiedade da nossa alma. E Davi já tinha sido escolhido por Deus, porque a Bíblia diz que Deus então começou ele escolher quem seria o rei de Israel. E ele escolheu um homem que podia ter um coração que seria um homem segundo o coração de Deus. E ali Saul se apegou a Davi, e Davi acabou sabendo do Golias, que era um gigante que afrontava Israel, e Davi acabou enfrentando esse gigante com a presença de Deus na vida dele, venceu. E Saul falou assim: vou pegar esse moleque, porque Saul ainda não sabia que ele ia ser o rei. Havia já alguns bochichos, alguns comentários, mas ainda não estava estabelecido que ele ia ser o rei de Israel no lugar de Saul. Traz esse rapaz aqui, que ele vai entrar para o nosso exército, ele vai entrar e ele vai andar comigo. Saul se apegou a ele, porque a presença de Deus em Davi aquietava o coração de Saul. E nisso, Davi foi crescendo, e foi construindo. Luciana, vê se tem algum suco pronto lá, me traz, porque minha pressão deve estar muito alta. Davi foi crescendo, e ele cresceu de uma tal forma que ele começou a tomar frente das batalhas com o rei Saul. E quando ele tomava frente das batalhas, ele começou a superar nas batalhas. As vitórias que Saul tinha, ele superava as vitórias. Quando eles iam enfrentar os inimigos e eles voltavam, os soldados contavam para suas mulheres que Davi tinha vencido muitos homens, que Saul também tinha vencido, mas que Davi tinha vencido muito mais. E de repente, as mulheres, está adormecendo toda minha mão. As mulheres começaram a cantar quando eles chegavam das guerras. As mulheres comentavam, pegavam os instrumentos musicais e tangiam os instrumentos. Eu fiquei pensando hoje como devia ser lindo. Os soldados chegando cansados das batalhas e as mulheres com todos os seus instrumentos lá esperando os homens chegar. E elas batiam os instrumentos e cantavam e declaravam que a vitória era do povo de Deus, que o povo de Deus tinha vencido mais uma vez. E elas começaram a cantar assim, presta atenção em mim, esquece o suco. E elas começavam a cantar assim: Davi venceu 10.000 e Saul venceu milhares. Talvez para o nosso coração dizer isso
não significa nada. O que tem? Davi ganhou 10 e Saul só milhares. Legal, ganhou, não venceram a batalha, não tá bom? Né? Tá bom para nós assim. Mas para o coração de Saul não. Porque quando um homem ele perde a presença de Deus, ele perde aquilo que Deus é: amor, graça, misericórdia, perdão, bondade. E se ele perde a presença de Deus, entra aquilo que Deus não é: ódio, inveja, ciúmes, maldade. É isso que entra. E quando ele começou a ouvir as mulheres tocar os seus instrumentos e declararem: Davi ganhou, venceu 10.000, e Saul venceu 1.000, ele falou: peraí, esse moleque aqui, essa pessoa aqui, está acima de mim, que sou autoridade? Ele está parecendo mais do que eu? As mulheres estão dando mais honra para ele do que a mim, que sou o bambambam do negócio? Tem alguma coisa errada aqui? E esse sentimento entrou no coração de Saul. E esse sentimento é chamado inveja. E inveja, a palavra inja significa não. É um sentimento. Eu não quero que ele seja o que ele é. Eu odeio o que ele representa. Eu não suporto essa pessoa. Ela me incomoda pelo que ela faz. E esse sentimento cresceu no coração do rei Saul. E ele abrigou esse sentimento, que chegou a tal ponto que quando eles chegavam das guerras, as mulheres cochichavam assim: Saul ganhou 1.000, Davi ganhou 10.000. Que elas não podiam falar alto para o rei não escutar. Elas faziam assim com a boca: vamos falar que Saul, vamos elogiar Davi. Você leu comigo o primeiro versículo? O povo amava Davi por aquilo que ele representava: Deus. As mulheres começaram, mas não pararam de adorar, não pararam de glorificar a Deus pela vida de Davi. E aquilo fez com que o coração dele fosse crescendo mal, crescendo mal, crescendo mal, crescendo mal, ao ponto dele querer matar Davi. Um dia, Davi comia na mesa dele. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro com detalhes, leia na sua casa. Eu já li centenas de vezes, eu queria entrar aqui dentro hoje e ler tudo de novo, porque é tão maravilhoso, tão profundo, que dá vontade de ler tudo de novo. Talvez alguém esteja sentado aqui pensando que eu estou contando uma história da carochinha. Não, isso aqui é real. Vai lá em Israel, pega os livros históricos, que essa história está lá. Tem túmulos de Davi lá em Israel. Ele não é uma farsa, ele não é uma ilusão. Ele é um homem real, como eu, como você, que vivenciou essa história. E Davi comia na mesa de Saul, comia o pão lá. Se você ler a história, você vai ver. E Davi começou a perceber que a presença dele incomodava tanto o rei, que ele começou a se ausentar. E Saul começou a ficar irado com aquilo e chamava seu filho de Jonathan e falava: onde é que está Davi? Por que Davi não está sentado aqui na mesa? O lugar dele é aqui. Ah, pai, é que ele precisou ir visitar a família dele. Não! Você está me enganando, você está protegendo ele. Ele estava tão irado, o rei Saul, que um dia ele pegou a lança dele e lançou para a vida do próprio filho, de tanto ódio que ele tinha de Davi. O ódio é um sentimento perigoso. Ele cega as pessoas. Ele deixa as pessoas tomadas de um sentimento tão destruidor que as pessoas não veem o que faz. E um dia, Davi, por obedecer o rei Saul, ele foi comer na mesa do rei. Sentou na mesa do rei e foi partir o pão com ele. E quando ele estava comendo, Saul olhou para ele com tanto ódio, com tanta ira, que pegou a lança e mandou sobre Davi. Quando ele mandou a lança sobre Davi, dizem as escrituras que Davi era baixinho. Quem assistiu do Rei Davi lá na Record? Quem assistiu? Não era nem uma mão, né? Era um artista pequenininho, porque eles identificaram na história. Eu fiquei pensando, ele era pequenininho, sentado, a lança veio e fez assim, ó, abaixou. Ele abaixou. A hora que ele abaixou, a lança passou sobre a sua cabeça. Mas naquele dia, ficou declarado que não tinham mais como eles ficarem juntos. Que não dava mais para eles caminharem juntos, porque havia ali um antagonismo, havia uma inveja, havia um ódio, havia um ciúmes, havia um sentimento faccioso que os separou, que os dividiu, e não tinha mais como caminhar. E Davi, meu amado, não tinha para onde ir. Porque se ele fosse para a casa dele, ou para o palácio dele, ou para os seus aposentos, ou para a casa da família dele, ele ia morrer. Porque o rei Saul deu ordem a todos os seus soldados que encontrasse onde Davi estivesse e matasse a ele e toda a sua família. Porque ele não queria que a família dele permanecesse viva. Eu vou falar uma coisa aqui porque o Espírito Santo está falando por aqui.
Sabe qual é o projeto do diabo? Não é só matar você, é destruir você e a sua casa, porque vós sois geração eleita, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do teu Deus. Entendeu? Ele quer acabar com a nossa geração, ele quer acabar com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos. Mata Davi e mata toda a sua família. O que fazer? Davi não tinha para onde ir. Então, Davi, o rei, que já tinha sido ungido por Deus para ser rei, mas que se calou naquela unção e esperou as coisas de Deus acontecer na sua vida, ele saiu ali no Oriente, muito cheio de cavernas, muito cheio de rapinas. E eu estava lendo hoje que o lugar que Davi foi se esconder do rei Saul, até hoje é um lugar que não é explorado. É muito pouco explorado, de tão difícil de entrar naquela região. E Davi então saiu do palácio e foi procurar um lugar para se esconder, porque senão ele ia morrer. Realmente seu inimigo, seu adversário, havia proposto no coração destruir ele, e ele ia morrer. E ele precisava fugir, ele precisava encontrar um lugar para ele se refugiar. Nós temos falado muito aqui esses dias, quarta-feira nós falamos, domingo nós falamos, que refúgio para nós espiritualmente é o lugar que Deus nos esconde, nos protege, nos deixa quietinho até que as calamidades passem. Não é assim? Isso que significa refúgio. Lugar aonde você fica protegido até o tempo que você pode sair para viver a sua vida. Vivemos isso espiritualmente todos os dias. Vivemos isso espiritualmente nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades. E Davi, então, procurou um lugar e ele achou uma caverna. E o nome dessa caverna era Adulão. E Adulão significa justiça do povo. Eu fiquei pensando, hoje esse Deus é tremendo. Certamente a mão do Senhor estava sobre ele e o conduziu e fez ele encontrar todos os lugares, até que ele encontrasse o lugar que tinha o nome Justiça do Povo. Mesmo, meu amado, que você estiver passando por um problema muito grande, muito difícil, por uma perseguição, por um momento que você estiver enclausurado, que você estiver sem visão, que você estiver sem direção, descansa seu coração, porque Deus vai te colocar exatamente no lugar que Ele vai te proteger. Tenha certeza disso. E ele foi para esse lugar chamado Justiça do Povo. A Bíblia diz que o nome do nosso Deus é Justiça Nossa. Justiça do povo. Ele foi se refugiar. Era grave o negócio, irmãos, era sério. Era como se ele saísse ali fora, ele morria. Se ele desse as costas, ele morria. Se ele virasse para lá, ele morria. Ele não tinha outra alternativa. Ele precisava ir para um lugar onde ele estaria protegido, escondido, guardado, onde ele estaria ali totalmente alheio, isolado, e que nada pudesse chegar até ele. E o lugar que Deus levou ele, certamente pelo Espírito, porque a Bíblia diz que quando ele foi ungido para ser rei, o Espírito de Deus veio sobre ele e nunca mais saiu de sobre ele. É certo que foi Deus que colocou ele naquele lugar. Eu sei que eu ainda não entrei totalmente na revelação, mas se eu não falar essas coisas, como que nós vamos entender? E ele foi para esse lugar chamado Adulão, e ele foi para aquele lugar sozinho. Só que quando a família dele soube que ele estava naquele lugar, todos eles correram e foram para lá. Eu estava lendo isso hoje, pensando na importância que é nós estarmos juntos nos momentos da dificuldade. Seus familiares correram para lá. Então Davi deu um jeito de proteger também sua família, pegou seus familiares e colocou eles num determinado lugar, pediu ajuda de um outro rei de outra nação, colocou eles lá e voltou para a caverna para ficar escondido ali. Deixa eu te dizer uma coisa, homens de Deus precisam ser sábios. Se homens de Deus não for sábios no momento das lutas e das dificuldades, ele se torna tão tolo quanto os tolos que o estão perseguindo. Precisamos ter sabedoria para agir nos momentos da dificuldade. Eu vou te dizer uma coisa para você.
a honra que esse Davi tinha, quem ele era, o que ele representava, o que ele conseguia naquela nação, ele podia ter enfrentado e confrontado o rei Saul. Sabe o que ele escolheu? Ele escolheu recuar do que confrontar. Às vezes, é melhor no tempo da dificuldade você escolher a caverna da justiça, porque a justiça do homem não vai operar a justiça de Deus. Somente Deus pode fazer justiça na vida das pessoas. Naquele momento, ele podia ter dito assim: se as pessoas me honram, se as pessoas me conhecem, se as pessoas sabem quem eu sou, se as pessoas, se eu for lá e pedir ajuda para ela, vai vir todo mundo comigo e nós vamos contra ele, vamos acabar com ele, vamos tirar o que é dele. Não, ele disse: não, eu prefiro recuar, ficar na caverna, esperar o tempo de Deus agir, do que confrontar e desagradar o coração do meu Deus. Talvez hoje você pode ter pensado muitas vezes: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agir assim, eu vou agir dessa forma, eu vou procurar fulano, vou procurar ciclano, quando eu chegar lá. Não faça isso. É melhor você ficar protegido no refúgio do justo e esperar que a justiça de Deus opere na sua vida, porque no tempo determinado Deus vai agir por você. Entendeu? Recuar para cristão não é voltar atrás na fé, mas é saber esperar o tempo de Deus agir. Está entendendo? Saber ficar no refúgio até Deus se mover em seu favor. Adulão significa muitas coisas para nós. Nenhum de nós aqui vai sair correndo aí, procurar uma caverna de verdade e entrar lá. Mas nós podemos ter esse refúgio na presença do nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, que sabe as nossas necessidades e que certamente Ele vai agir no nosso favor. Ele ficou ali sozinho, mas eu vou dizer uma coisa para você. Outra coisa que o Espírito falou muito comigo hoje, falou muito para mim também, porque essa semana eu chorei muitas vezes: eu estou sozinha, eu estou sozinha, eu estou sozinha, eu estou sozinha. Talvez você pense assim: eu estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, estou aqui nesse momento, não tem quem pode fazer alguma coisa por mim, nada vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: até sozinho você vai atrair pessoas de Deus para o seu lado. Pode ter certeza disso. Está entendendo? Porque Deus está falando no mistério aqui hoje. Até sozinho, Deus vai trazer pessoas para o seu lado. Davi estava lá na caverna, eu fiquei imaginando ele pensando: Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Deus, eu lutei, eu batalhei, eu tenho tua presença, eu cantei, eu louvei, eu toquei, eu estava lá, Senhor, só fazendo as coisas certas, eu não estava fazendo nada errado. Por que isso está acontecendo comigo agora? Por que eu tenho que passar por isso? Agora eu estou aqui, Deus. Não consigo ver amanhã, não consigo pensar em futuro, não consigo imaginar que vai se cumprir. Não é assim que a gente sente quando você se sente só, rejeitado, abandonado, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Você não sabe o que vai acontecer. E quando ele estava lá fazendo essas perguntas, eu sempre falo que nós precisamos usar a nossa imaginação, porque quando essas pessoas vão fazer esses filmes de guerra, esses filmes épicos, né, que vão mostrar condições dos tempos passados, né, das nações, como que eram os reis, como que eram os governos, eles usam da verdade e eles também usam da imaginação para criar aquela condição para as pessoas entenderem aquela história. A gente também precisa fazer isso, sabia? A gente precisa começar a criar. Por isso que meu pai falava que eu era uma contadora de histórias, porque quando eu começo a ler esses textos, eu entro dentro dele como se eu estivesse vivenciando. Eu já fui lá para dentro da caverna de Adulão, sentei lá dentro, fiquei pensando como é que ela era, como é que estava o estádio de Davi lá, já me coloquei no lugar dele, já falou: sou eu mesmo, é eu mesmo que estou lá, eu quero ir para a caverna da justiça, eu quero ficar na justiça do povo de Deus, eu quero esperar, eu não vou atacar, eu não vou afrontar, eu vou recuar, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu já comecei a pensar. E ele estava lá naquele conflito, meu amado. Por quê? Por que, Senhor? O que será que está acontecendo?
acontecendo? Que coisa estranha, mudou tudo, tá tudo de ponta cabeça. De repente começa a entrar um. Oi, eu sou um cara que estou devendo muito, eu estou endividado, eu estou com minhas contas até na cabeça. Eu vim aqui para ficar junto com você, porque eu reconheço que você é um líder, um homem forte, um homem de Deus, e do teu lado eu tenho certeza que eu vou vencer. Daqui a pouco, oi, eu sou fulano de tal, meu espírito está amargurado, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu vim aqui que eu vou ficar junto com você aqui nessa caverna. Daqui a pouco vem outro, oi, eu sou fulano de tal, olha, eu estou com um problema grave na minha família, tem coisas muito graves lá, e eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que onde você estiver a presença de Deus vai estar, e eu vim aqui para ficar com você. Nisso, meu amado, de repente tinha 400 homens endividados, amargurados, de espírito angustiado, do lado de um homem cheio do poder de Deus. Já para Jesus, se fosse você. Pode aplaudir mais, meu amado. Eu estou aqui porque eu estou na mesma necessidade que você. Está difícil para nós. Aqueles homens que foram procurar Davi, eles foram procurar porque eles precisavam de mudança. Precisavam que alguma coisa mudasse na vida deles. Eles precisavam que alguma coisa acontecesse para que eles pudessem viver melhor. Quando eu estava lá em casa hoje pensando, eu falei, Deus, faça daquele lugar hoje uma caverna de Adulão. Que todos que estejam lá hoje estejam na caverna da justiça do seu povo. Que todos que estejam lá hoje endividados, amargurados, entristecidos, de espírito angustiado, que todos que estejam naquele lugar estejam juntos com a sua vontade de que aconteça alguma coisa que possa mudar as nossas vidas. A caverna, o momento de recuar, o momento de não entender as coisas que estão acontecendo, mas saber que se Deus está permitindo, é porque alguma coisa vai melhorar. Hoje eu e a Carla estavam conversando lá em casa, eu falei, bem, eu tenho certeza que essas lutas todas, eu tenho certeza, é para que as pessoas amadureçam, eu tenho certeza para que as pessoas aprendam, eu tenho certeza que toda essa luta é para fortalecer a fé de muita gente e posicionar muitas pessoas da forma que precisa ser posicionada. Foi ou não foi, bem? Nós estamos hoje o dia inteiro falando sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisa esquisita, né? Nossa, que humilhação, que vergonha, que tristeza, que... Coopera, filha, coopera! Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Está na caverna, tem o tempo de recuar, esperar que Deus faça justiça na sua vida. É o tempo não de derrota, não de fracasso, mas é o tempo de saber que só Ele pode justificar a sua vida. Eu vou te falar uma coisa para você, caverna de Adulão significa refúgio e fortaleza. Caverna de Adulão significa lugar de igualdade. Aqui hoje nenhum de nós é diferente. Nós estamos na mesma igualdade aqui. Todos nós estamos aqui na dependência de que a justiça de Deus seja operada nas nossas vidas. Eu sou um dos 400. Eu sou um daqueles que fala, eu quero estar onde Deus está, onde está a escolha de Deus, a presença de Deus, onde Deus pode se mover, onde tem uma palavra profética liberada, onde tiver louvor, onde tiver adoração, é lá que eu quero estar. Aqueles homens, irmãos, eles podiam ir para qualquer lugar, porque naquela época tinha cidades de refúgio. Cidade de refúgio era para aquelas pessoas que tinham problemas, que não podiam resolver, então eles iam para lá. Eles podiam ter ido, eles escolheram ir aonde Davi estava. Tem mistério nisso. Sabe, meu amado, eu fiquei pensando hoje lá em casa. Aliás, eu já li uma pregação de Martinho Lutero sobre isso. Eu não vou mentir, não, tá? Então, muitas coisas eu já li de Martinho Lutero. Eu só estou enxertando aqui na minha pregação, tá? Mas eu fiquei lá pensando hoje nisso que eu li uma vez de Martinho Lutero, que Davi era um adorador. Lembra que ele tocava os seus instrumentos, acalmava o espírito maligno de Davi, de Saul? Eu falei assim, um adorador
nem dentro da caverna ele vai parar de adorar, ele vai continuar adorando, ele não vai calar seus lábios, as suas mãos não vão cessar de se levantar ao altar de Deus. E eu fiquei pensando, aqueles 400 homens em busca de mudança, em busca de uma expectativa de que alguma coisa pudesse melhorar na vida deles, que alguma coisa pudesse acontecer, e Davi ali, nos mais altos louvores, na mais alta adoração, no momento mais profundo de intimidade, declarando a Deus a sua grandeza, declarando a Deus o seu amor. Tem muitos salmos que Davi escreveu lá dentro da caverna de Adulão. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente precisa recuar, quando a gente precisa se esconder, se refugiar, muitas vezes a gente murmura, reclama, amaldiçoa Deus, põe a culpa em Deus, fala que é Ele que nos abandonou. Davi não. Davi falou para os 400, o negócio é o seguinte, escondido na caverna, com medo ou sem medo, devendo ou não devendo, com dor ou sem dor, com tristeza ou sem tristeza, o louvor e a adoração não vai parar aqui neste lugar. Oh, glória! Nós vamos exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é digno de toda honra e toda glória, fora da caverna ou dentro da caverna, fugindo ou não fugindo, esperando o tempo passar ou não, com juízo ou com justiça. Vamos esperar Deus agir por nós. Irmãos, eu fiquei pensando que a caverna também é um lugar de transformação. É o tempo da oportunidade de Deus transformar as pessoas. É o tempo da oportunidade de Deus aumentar a fé das pessoas. Se você passar por um momento da sua vida, ou estiver passando por um momento que você não tem o que fazer, entra na caverna de Adulão e fica lá até que Deus opere na sua justiça. Agora há pouco eu falei errado. Não deu tempo de eu corrigir. A ira do homem não vai exercer a justiça de Deus, entendeu? Não coloque a sua mão, deixa eu te falar para você, não coloque a sua mão aonde a mão de Deus já está. Da mesma forma que Davi foi levado naquela caverna, você também vai, tenha certeza disso. Deixa Deus te proteger. Deixa Deus cuidar de você no tempo da calamidade, das dificuldades, dos desesperos, das ansiedades, das incertezas, dos medos, das inseguranças. Sabe por que aqueles homens foram para lá? Porque todos eles tinham necessidades. Porque todos eles não sabiam do seu futuro. Porque todos eles tinham expectativas, estavam assustados e apavorados. E eles tinham alguém como referência. Eles tinham a presença de Deus como referência. Eles não buscaram outros lugares, eles buscaram a referência de onde Deus está. Foi por isso que eles foram lá. E o tempo foi passando ali dentro, e eles não podiam sair, e eles não podiam se locomover. E eles já tinham algumas necessidades, eles tinham suas famílias em certos lugares. E chegou-se então uma notícia de que os filisteus iam destruir uma cidade, a cidade de Keila. E a única pessoa que podia agir, que podia salvar as famílias, que podia libertar as pessoas da mão do inimigo tão feroz que eram os filisteus, era Davi. Só Davi podia fazer aquilo. Às vezes a gente fica pensando que no tempo da dificuldade a gente perde as forças. Está me ouvindo? Está prestando atenção? A gente fica pensando que quando nós estamos na caverna, né? Como a gente está ali naquele tempo de chororô, de lágrima, de enxuga-enxuga, né? De pôr uma cabeça no ombro do outro, ai, me abraça que eu estou precisando de um abraço, ai, como eu estou sofrendo, estou tão triste, dá para você me ajudar, me consola, me conforta. A gente pensa que perdeu as forças. Irmão, não perdeu não, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo no tempo da dificuldade, Deus ainda vai te usar e vai te dar uma grande vitória em nome de Jesus Cristo. Tenha certeza disso. Eles estavam lá, meu amado. E as coisas, o inimigo se levantou, e o inimigo se posicionou, e o inimigo ia acabar com as famílias deles, ia dizimar as famílias deles, ia tirar tudo deles, até a alimentação, a possibilidade deles comerem. E eles falaram, e agora o que vai acontecer? A notícia chegou lá. Davi falou, espera um pouquinho, gente, espera aí. Vamos falar com Deus. Vamos consultar a Deus, vamos ver o que é que Deus vai falar sobre isso. Vamos ser derrotados ou vamos vencer? Vamos passar por mais essa? Ou dessa vez acabou tudo mesmo? Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito está dizendo aqui.
Estar na caverna não é o fim de nada, mas é o começo de algo muito grande que Deus vai fazer na sua vida. Tenho certeza disso. Não é o fim, não acabou. Não acabou, 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 não é o fim. Está ouvindo o que Deus está falando? Não é o fim da tua loja, do teu comércio, do teu casamento, da tua profissão, não é o fim. Os filisteus lá fora estavam falando, vamos matar. Saul com seus soldados estava lá, vamos acabar. Mas lá no céu estava escrito, isso aqui é só o começo do que eu tenho para fazer na sua vida. Eu sei, irmãos. Eu sei que as pessoas estão desanimadas, eu sei que as pessoas estão cansadas, eu sei que as pessoas estão se afastando da fé, eu sei que as pessoas estão desistindo de Deus, eu sei que as pessoas estão ansiosas para ver um milagre, senão vão parar de acreditar em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Deus nunca desistiu de você, nunca desistiu dos seus sonhos, nunca desistiu do que Ele mesmo já determinou para a sua vida, meu amado. Quando Davi entrou na caverna, estava proferido sobre ele, você vai ser rei. O diabo queria matar, o diabo queria acabar com a geração dele, queria acabar com a família dele, mas estava escrito no céu, você vai ser rei, e não vai ser perseguição, não vai ser exército do mal que vai acabar com você, você vai ficar um tempo lá, mas quando você sair, você vai sair para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Entendeu, meu amado? O que fazer, Senhor? Nós vamos perder, nós vamos ser derrotados pelo adversário. Davi consultou o Senhor na frente dos 400 homens. Deixa eu falar uma coisa, porque o tempo é tão pequeno, nem sei se eu vou conseguir pregar tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Homens endividados, tá? Procurados para a justiça lá, justiça quer dizer assim, procurados lá pelos problemas deles, problemas familiares, de espírito angustiado, pessoas desgastadas, pessoas sofridas, entraram na caverna dessa forma, mas saíram de lá chamados de valentes. Está ouvindo? Saíram de lá como soldados. Saíram de lá como um exército. Está ouvindo o que Deus vai fazer na sua vida? Você pode estar angustiado, entristecido, magoado, machucado, perseguido, o que for. Deus vai fazer de você um valente. Aleluia. Davi chamou aqueles 400 homens e falou, e agora? Vamos perder, vamos entregar, porque afinal de contas nós estamos num tempo difícil, as coisas não estão boas, nós estamos recuados aqui, até agora nós estamos aqui nos escondendo, o que nós fazemos? Vamos falar com Deus? Falou com Deus, Deus falou, pode ir, porque amanhã, vai lá para aquela cidade que o filisteu está derrotando, porque amanhã eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Eu aplaudir Jesus, sabe por quê? Eles desceram, quando chegaram lá, fizeram maior luta, maior batalha, maior guerra, acabaram com seus adversários e voltaram para a caverna do Adulão novamente. Deu uma saidinha para vencer, deu uma saidinha para enfrentar o inimigo, deu uma saidinha com poder liberado, o teu inimigo vai ser derrotado. Entendeu o mistério, meu amado? Voltaram para a caverna de novo, ficaram lá mais um tempo. Eu vou ter que encolher porque ainda tem Santa Ceia. Ficaram ali mais um tempo ainda, escondido, porque tinha uma perseguição. Um dia eles saíram, mas ainda habitando na caverna, escondidos na caverna. E eles estavam perto de outras cavernas. E o rei Saul, o maior adversário de Davi, procurando ele para matar. E está Davi e os seus soldados lá. Viram o exército chegando, 400 homens, 401, né? 401. Com um tremendo do exército, porque o exército de Davi era de milhares de soldados. Você imagina, eles ali parados perto de uma caverna, né? Do lado de uma caverna cheio um exército marchando. Plá, 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 plá. Eu fiquei imaginando o medo, o terror, o desespero, falando, pronto, agora o inimigo chegou, eles são fortes, eles são poderosos, eles têm armas, eles vão me pegar aqui, agora nós estamos acabados, agora nosso sonho acabou mesmo, agora que tudo que Deus falou vai cumprir, né? Não, eles ficaram quietinhos, porque até então eles estavam debaixo da justiça do povo de Deus. Ficaram quietinhos. Saul entrou, os seus soldados começaram a cochichar. Meu Senhor, chegou a tua hora. É a tua hora, Deus está te dando na tua mão o teu adversário. Mata ele, hoje acaba com ele. Davi meio um pouco assim ainda, pegou a sua espada, foi lá na orla do manto de Saul
Fez assim. A hora que ele levantou a orla do manto, o Espírito Santo falou: o que você está fazendo? Tira sua mão daí. Não ponha sua mão sobre a vida do meu ungido. E olha que Saul já tinha perdido a presença de Deus. Davi voltou para trás, disse que ele sentiu uma dor no coração tão grande. Diz que ele sentiu um aperto do coração. Falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Que loucura é essa na minha cabeça? Vou tocar no ungido de Deus. Ele recuou para trás, os seus soldados sem entender nada. E ele, voltou lá para os seus 400 e lá de longe ele gritou assim: meu pai! Porque ele chamava o rei de pai. Meu pai, ouça o que eu vou te dizer, eu vou abreviar aqui. Eu podia ter te matado. Eu podia ter acabado com a sua vida. Eu podia hoje ter exterminado você aqui. Mas o meu Deus não permitiu que eu fizesse isso. O meu Deus mandou eu ficar na minha posição, porque afinal de contas, até aqui eu estou debaixo da justiça do povo de Deus. Até aqui eu tenho me refugiado na sua presença. Eu só quero dizer uma coisa, meu Senhor, que eu nunca vou te fazer mal, porque tudo que eu tenho no meu coração é a vontade de te fazer o bem. Saul, deixa eu te falar uma coisa, ele estava de costa assim, de costa ele ficou, ele nem se virou. Ele falou assim: essa voz que eu estou ouvindo é de Davi? Imagina a cena, imagina a novela da Record. Essa voz que eu estou ouvindo é de Davi? Sim, meu Senhor, sou eu que estou aqui. Naquela hora, o maior adversário de Davi estava ali, presente. Ele poderia ter feito assim, acabava com Davi. Saul, ele era um endemoniado, desculpa a palavra, mas era verdade. Ele era possesso de demônio. Ele não tinha mais amor, ele não tinha bondade, ele não tinha nada dentro dele. Ele só tinha o mal. Mas quando ele ouviu a voz, que é a voz de Deus, ele teve que reconhecer que Deus está acima de todas essas coisas. Que o poder de Deus está acima de qualquer poder nesta terra. Ele disse assim: Davi, o que você me fez hoje aqui neste lugar só me mostra uma coisa, que é verdade. Deus te escolheu e você realmente vai reinar sobre Israel. Davi, eu só quero dizer uma coisa para você. Quem está fazendo certo aqui é você. Quem está errado sou eu. Eu reconheço verdadeiramente Deus está com você. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, meu amado. Verdadeiramente Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Está entendendo, meu amado? Não põe a tua mão, não vai pleitear, não vai confrontar, não vai. Recua e espera que tem tempo de Deus te dar a tua vitória e tem tempo de Deus te honrar. Davi perdeu a honra naquele momento. A honra foi devolvida duplamente, porque eu não só reconheço quem você é, mas eu reconheço que o que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. O homem nem virou de costa, meu amado. De costa, ele estava de costa, ele ficou de tanto temor de Deus, endemoniado. Teve que reconhecer que os planos de Deus não se vão, não se frustram, mas se cumprem na vida do seu povo. Processo de demônio. Quando Davi saiu daquele lugar, vou voltar a falar para você aqui, porque ainda dá tempo. Adulão, justiça do povo. A nossa ira não vai operar a vingança, não vai operar a justiça de Deus. Adulão, lugar de refúgio, de fortaleza. Adulão, lugar de tempo de mudança, de transformação, de renovação da fé. Adulão, lugar de sair também para vencer. Adulão, lugar de receber a honra devida de Deus na nossa vida. Não é para ficar dentro da caverna. O tempo na caverna é só até passar as calamidades. Tem o tempo para sair de lá e viver o que Deus já determinou na sua vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas sabem o que Deus tem determinado na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas. Vocês estão muito errados. Vocês estão tudo doido. Desculpa falar. Deus já determinou no ventre da sua mãe todos os seus dias, contou todos eles, até quantos cabelos você tem na sua cabeça. Falei, bem,
Está crescendo os cabelos aqui, não falei bem? Vem ver aqui que está crescendo os cabelos. Deus está renovando aqui o pacto dele comigo. Tudo está determinado. Sabe o que Deus tem para você? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que o coração humano não pode imaginar. Eu aplaudo a Jesus para isso. É isso que Deus tem para a sua vida. Caverna não é lugar para ficar. É para esperar o tempo difícil passar. É para esperar a hora certa de agir. É para viver o que Deus tem preparado para você. Quando ele passou por aquele momento, que ele foi honrado, porque ele agiu da forma certa, Deus falou, sai agora do teu lugar forte e pode entrar em Judá. Oh, glória! Ouviu isso? Sai do teu lugar forte agora e pode entrar em Judá, porque chegou o tempo de você viver a promessa que eu tenho na sua vida. Recua só um pouco e espera, porque o que Deus preparou e determinou, você vai viver em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Ministra um louvor aí. Oh, maravilhoso Deus. Usa da tua imaginação. Associa na sua mente a realidade de que nos momentos difíceis é momento de recuar, não de recuar na fé, não é isso que eu estou falando, é de retroceder na fé. É de recuar para esperar ver a justiça de Deus. Se alguém te condenou, se alguém jogou juízo sobre você, vai para a caverna da justiça do povo. É lá que Deus vai fazer o que tem que fazer por você. Tempo difícil passa. Aflições passam. Pessoas aflitas foram para a caverna. Pessoas desesperadas ficaram na caverna. Talvez a sua caverna tenha sido seu quarto, sua casa, seus momentos de solidão, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Melhor assim. Talvez você está pensando assim, não tem ninguém comigo, eu estou sozinho. Não tá. Tem mais 400 querendo estar do teu lado para compartilhar com você o momento da vitória que Deus vai te dar. Porque eles também vão receber. Caverna pode ser lugar de angustiado, entristecido, amargurado, desesperado, endividado. Mas também é um lugar que Deus aperfeiçoa a nossa fé, nos amadurece, nos torna valentes, nos faz soldados e nos coloca num exército de vitorioso. Aleluia! Quer entrar no exército dos vitoriosos? É só ficar debaixo da justiça de Deus. Deixa eu falar uma coisa que o Espírito está falando, filho, você não é covarde. Você não é covarde, meu filho. Você pode estar fraco, mas você não é covarde. Eu coloquei meu Espírito sobre ti. De força, de coragem, de ânimo, levanta-te! Tem o tempo de sair da caverna. Tem o tempo de ser vitorioso e tomar posse das promessas. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das promessas que Ele fez na sua vida. Deus não esqueceu dos planos que Ele mesmo sonhou para você. Somos apenas pessoas. Ouvir histórias de povo de Deus nos assusta muitas vezes, porque nós pensamos assim, nossa, eles são fortes, nós somos fracos. Não, irmãos. Eles eram de carne, osso e sangue igual nós somos. Tinham dores como nós temos. Tinham medos como nós temos. Tinham dificuldades como nós temos. Só viveram um momento difícil e viram a glória de Deus. Assim como nós também vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Faz o que é certo. A honra vai ser devolvida, e quando a honra for ser devolvida, é a hora de você sair da caverna e ir para tomar posse do que é teu. Isso é profético. Eu vou perguntar de novo, você está com o olho fechado, eu vou perguntar de novo. Quantos aqui sabem que Deus tem planos maravilhosos na sua vida? Quantos aqui sabem que Deus tem algo grande, determinado sobre a sua vida? Por que medo de levantar a mão? Levanta a tua mão alto. Mostra para o inferno que você sabe o que Deus tem para você. Deus tem coisas determinadas. E não são as dificuldades, nem as perseguições, nem as lutas, nem as humilhações que vão impedir os planos de Deus na nossa vida. O pessoal do louvor pode vir. Nós oramos a Ti hoje, ó Deus, para que os 401
saiam daqui hoje fortalecidos. Quando eles foram buscar Davi, eles estavam fracos. Mas eles disseram assim: nós queremos que você seja o nosso líder. Ou seja, nós reconhecemos em você uma presença soberana e sobrenatural que vai nos ajudar a vencer as dificuldades. Associe com pessoas que pensam como você pensa. Ande com gente de fé. Ande com pessoas de testemunho. Ande com pessoas que falam de Deus. Associe com quem canta louvores e adorem a Deus. Vai para o lugar certo. Que mesmo sendo na caverna, vitórias ainda vão acontecer na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Deus tem planos para você. O tempo de tomar posse dele já está chegando. Feche teus olhos mais uma vez. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Este é o momento que nós celebramos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Celebramos o amor de um Deus que amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por amor de nós. Nos elementos que nós temos aqui à frente, nós temos a figura do corpo e do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nesses elementos, nós celebramos que Ele entregou a sua vida em favor de cada um de nós. Ali na cruz, quando Jesus foi levado, Ele também levou sobre Ele todas as enfermidades. Ele também quebrou todas as maldições. E quando o seu sangue foi derramado, os nossos pecados foram perdoados. Naquele momento, o véu que nos separava de Deus foi rasgado. E agora nós temos livre acesso à presença do nosso Deus. Somos reconciliados com Ele. Por isso, todos os homens e mulheres que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, e que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm a liberdade de participar da ceia do Senhor. Eu convido os obreiros para que venham à frente. E a palavra de Deus diz que nesse momento nós devemos examinar o nosso coração antes de participar da ceia. Examine o seu coração. Se você tiver que pedir perdão para Deus, essa é a hora. Todo pecado confessado, ele é apagado pelo sangue de Jesus. Deus nunca mais se lembra dele. E o diabo não pode usar ele contra você. Entendeu? Esse é o momento que se você tiver que perdoar alguém, é o momento de perdoar. Esse é o momento se você tiver que pedir perdão para alguém, é o momento de pedir. E só assim, então, nós podemos participar do corpo e do sangue de Jesus. Ore. Hoje de manhã, eu já tinha feito ontem à noite lá em casa, mas hoje cedo eu vim aqui, derramei o sangue sobre a igreja e pedi perdão por todos os pecados cometidos no corpo e fora do corpo. Para que Deus nos redimisse de todos os pecados e nos desse a oportunidade de estar aqui hoje na sua presença. Nós só estamos aqui hoje porque nós somos perdoados. Todos que já oraram e que estão em plena comunhão com Deus e vão participar da ceia, fiquem de pé. Aleluia. Nosso Deus eterno, te damos graças, Senhor, porque mais uma vez nós podemos participar desse momento tão solene, o momento que nós vamos comemorar, celebrar, lembrar de que o seu amor por nós é tão grande que o Senhor entregou o seu Filho para morrer por amor de nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele está sentado ao seu lado, intercedendo por cada um de nós. Te agradecemos, porque cremos que cada pecado confessado foi perdoado. E nós agora temos livre acesso à sua presença, reconciliados com o nosso Deus Criador. Por isso pedimos que cada elemento que está aqui hoje seja santificado, consagrado, que todas as impurezas do mundo sejam quebradas e que esses elementos tragam para nós tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso
que é a nossa herança. Todos que foram participar da ceia, venham buscar o sangue e o corpo de Cristo. Volte para o seu lugar depois e aguarde, que nós vamos celebrar juntos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício Por você, de é pela sua família, diz o Senhor. que me O que você está segurando nas suas mãos também é para a sua família. Celebra a ceia hoje, declarando a sua vitória. Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declaro. Digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia. Te agradeço, Deus. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Graças eu te dou, Por tudo que o Senhor fez por nós, pelo seu amor tão grande, pela grandeza desse amor sobre as nossas vidas. Sacrifício de amor, Senhor de toda a terra, que me contou, ungido do Senhor. Deus quer tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, nos deu perdão, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. O Senhor, declare isso. Declare, meu amado, é uma oportunidade. Está nas suas mãos o poder da vida, da cura, da libertação. Ele é Deus de toda a terra. Levante toda a igreja, pode levantar, mesmo que não vai cear. Fica de pé, fica de pé. Vamos sempre te adorar. Levante as mãos. A Ele, meu amado, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Cristo, ao Vencedor. Cordeiro de Deus. E hoje Ele vive. Ele vive. Ele vive. O nosso Redentor vive, meu amado. Declare isso. O meu Redentor vive. E Ele está aqui.
digno, 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 digno. Sentado em seu trono. Ele é o Cordeiro Santo. Se fez cordeiro de uma vez para sempre. Por isso ele é digno. Por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Pela vida por nós. Pela vida por nós. E hoje ele viverá eternamente. Mas ressuscitou. Digno Senhor. Mas ressuscitou. Digno Senhor. Aleluia. 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 Antes de tomar a ceia, eu vou concluir o que eu preguei. Quando Saul e Davi estavam falando sobre a possibilidade de Davi ter destruído Saul e não destruiu, e que Saul reconheceu a presença de Deus na vida dele, Davi disse o seguinte para Saul: seja Deus o juiz entre nós. Ele julgue a nossa causa. Homens não têm poder de julgar. Parem de fazer justiça própria. Quem julga é Deus. Seja Deus que julgue nossas causas. Tá certo? Seja Ele que dê a sentença do seu povo. Porque o nome do seu Deus é Senhor, Justiça, Nós. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, ele ceava com os discípulos. E ali ele levantou o pão e disse: este é meu corpo, e ele será entregue por amor de vós. E todas as vezes que vocês comerem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Comam todos. Da mesma maneira, Jesus, ainda ceando com os seus discípulos, levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança através do meu sangue. Na sua mão tem a confirmação da aliança, do pacto, do compromisso de Deus com você em Jesus Cristo. Esta é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim até que eu venha. Bebam todos. Você acabou de receber cura, libertação, salvação, restauração, vida e vida abundante. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Sai hoje da caverna, que você vai entrar em Judá. Sai hoje do refúgio, que você vai tomar posse da vitória que Deus tem preparado para a sua vida. O que Deus preparou, nem tem homem que seja capaz de reverter a promessa de Deus na sua vida. Leva-nos em paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito de Deus seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Tem alguém aí do seu lado? Dá um abração nele e fala: eu te amo demais. Amém?